Bem-vindo ao nosso Pode Peregrinar, o primeiro podcast de peregrinação do Brasil. Eu sou Evelyn Barros, você já sabe, aqui nós recebemos os nossos diretores espirituais, os nossos peregrinos, nesse papo super descolado sobre peregrinação. E eu recebo com muita alegria, no episódio de hoje, alguém que viajou comigo recentemente, está fresquinho. Essa experiência fica conosco, que tem um convidado muito especial no episódio de hoje. Sim, gente, eu recebo no Pode Peregrinar de hoje alguém muito especial. Primeira vez que nós peregrinamos juntos para os Santuários Marianos, eu recebo com muita alegria. Meu diretor espiritual, assim, se tornou do coração, nada contra os outros. Mas foi uma experiência maravilhosa. Bem-vindo, Cleto. Feliz demais. Você sabia que enquanto a gente peregrinava, né? Eu ficava pensando, porque eu já estava acompanhando o Pode Peregrinar. Eu pensava assim, aquele povo que acompanha, né, o telespectador, né? Não sei se a linguagem do digital é essa, mas será que um dia ela vai me convidar para eu participar do Pode Peregrinar? Com certeza. Chegou o dia. Que bom que chegou esse dia. Que bom que nós peregrinamos juntos. Eu quero que esse podcast seja, de fato, essa partilha, porque foi uma experiência muito forte, né, Cleto? Esses dias de peregrinação aos Santuários Marianos. Cada peregrinação, ela tem um tom, né? Ela, aos poucos você vai percebendo que ela vai pegando um rumo. E ali ficou muito claro para mim, eu falava para a Carla, minha esposa, inclusive para o padre que foi conosco, que um retiro espiritual estava acontecendo. Um ônibus andando para lá e para cá, andamos acho que uns 3.000 quilômetros, atravessando a Europa, os Santuários Marianos, e retiro espiritual. E a gente percebeu que o grupo ele foi entrando nessa dinâmica de retiro, porque não é fácil, né? Verdade. Conduzir o grupo para essa realidade que não estamos fazendo um turismo, é uma peregrinação, obra de Maria mais que viagens, encontros com Deus. Mas você ir levando o peregrino a essa realidade não é fácil. Mas uma coisa que pensando nessa peregrinação, me veio muito ao coração agora, que especificamente nessa peregrinação, desde o momento do aeroporto, você utilizou uma frase que ficou no coração dos peregrinos. Qual foi a frase? O que vocês são? O que somos. O que somos? Peregrinos. É porque desde o início você já tem que dar o foco da peregrinação, o que somos. Depois, mais para frente, eles começaram a responder com mais convicção, sim, né? Sim. Não somos turista, não somos... E até acrescentaram, né? Não, depois a gente foi dando um acréscimo, né? Uhum. Qual era o acréscimo? Escolhidos. Escolhidos. Somos peregrinos escolhidos, chamados, né? E em Guarulhos, no aeroporto, ponto de partida, ainda é aquele momento, não nos conhecemos... Mas a peregrinação, conforme ela vai percorrendo, ali, vira família, né? Com certeza. Cleto, e diante de uma direção espiritual, de uma peregrinação, há uma experiência muito particular também do seu coração. Claro que você vai como diretor espiritual para levar as pessoas a terem esse encontro, né, pessoal com Deus. Mas e o Cleto? O que é que o Cleto vive em uma peregrinação? Eu derrubo esse nome diretor espiritual logo de cara. Eu não sou isso. Não tenho essa capacidade. Fica muito forte. Eu sou um discípulo. Sou um filho de Deus. Vou para servir em todas as dimensões o peregrino. Carregar uma mala, estar atento a uma necessidade de um e de outro, porque você vai vendo, talvez vai sentindo o físico, o caminhar, sempre atento. E me preparo. Me preparo com antecedência, já rezando pela peregrinação, rezando por aqueles que eu não conheço e lendo Bíblia, lendo alguma coisa daquele local para onde vamos, sempre aprendendo. Eu sou um eterno aprendiz, sempre aprendendo, e aquilo que a gente vai aprendendo, a gente vai colocando aos poucos em cada peregrinação. E dessa vez você foi com sua esposa. Vixe.
Eu ouvi você dizendo assim para mim, olha, para nós fazer um retiro. Um retiro. Porque, veja bem, nós temos os nossos problemas. Sim. Né? Problemas assim, às vezes as pessoas podem imaginar que estar na Canção Nova ou em uma outra comunidade, e então a gente é meio que protegido. Não, nós vivemos, Padre Jonas Habib nos ensinou isso, vivemos tudo aquilo que um cidadão normal vive. Então, a doença, a enfermidade, ela chega não só na nossa casa, mas os familiares, amigos, que a gente sente a dor e tal, problemas financeiros, problemas de educação com o filho, o nosso relacionamento como casado, eu e Carla também sempre precisa estar se ajustando. Então, nós temos os conflitos, as guerras acontecendo no mundo, não estamos alheios a tudo isso. Então, tudo isso nos faz, sim, estamos em retiro. Vamos nos fortalecer, vamos, né, revigorar nossa esperança para batalhar o dia a dia, porque uma pessoa sem fé, sem esperança, sem esse amor que vem de Deus, a gente não consegue viver. E o que um casal pode experimentar numa peregrinação? Importante uma peregrinação em casal? Você acabou de viver isso. É momento único. Só o fato, quando um olha para o outro e fala assim, vamos dar um tempinho para a gente, vamos para uma praia, vamos para às vezes tem gente que gosta de subir uma serra, vamos para um campo. Só o fato de você sair da sua casa, sair dos problemas, dos projetos, sabe? Se retirar mesmo. Ainda mais para uma peregrinação. Sim. Uma peregrinação daí é outro patamar, né? Como diz aí o jogador do Flamengo, é outro patamar. Você se retira para escutar Deus. Porque eu vivo assim, Deus fala por meio de acontecimentos, por meio de pessoas que estão ao nosso redor, e por meio da palavra dele, por meio dessa conexão com uma vida de oração, seja uma vida de oração simples, mas uma vida de oração mais profunda, Deus fala. Então, num retiro, quando você se retira de tudo mesmo, você está aberto à escuta. Você escuta o passarinho que assobia, você escuta o canto dos pássaros, de uma cachoeira que passa, uma água, tudo fica sensível. Então, você escuta Deus por meio das nossas partilhas, você escuta Deus por meio daquele companheiro de peregrinação que está ao seu lado, através da fala daquela pessoa. É uma coisa, assim, é muito profundo. Dentro de um ônibus, a gente já entra no ônibus, já começa a rezar, já começa a partilhar que o dia vai ser uma bênção. Você vai vendo no olhar, no semblante das pessoas, que elas vão se transformando. Então, o casal precisa ver isso como uma necessidade. E é fantástico, Nossa né? Senhora. Eu já acompanhei muitos casais em peregrinação e é muito interessante, assim, como que a peregrinação vai acontecendo e eles vão como que se tornando namorados novamente. Vai buscando, assim, porque, de fato, se tem esse tempo para o casal. Às vezes, na realidade, com filhos e trabalho, isso, aquilo, outro, mas aquele tempo é o tempo do casal para fazer uma experiência com Deus. E eu achei bonitinho, não fui nem eu que vi, mas uma peregrina que estava atrás, na poltrona, dizendo assim, Cleto, todas as vezes que você começava a falar, né, para o grupo, tal, eu via a Carla com o terço na mão, rezando. Só. Então, no final das contas, a gente reza direto, né? Claro, a gente também dá aquele refrigério, porque tem gente que vai para a peregrinação que quer rezar bastante. Sim. Tem gente que caiu lá de paraquedas, né? Isso mesmo. Tem gente que vai para querer conhecer a história do lugar. Cada um tem os seus propósitos. Então, se você não souber ter uma flexibilidade, reza, segura um pouco, canta uma música, brinca um pouco, fica muito pesado. São muitos dias, então a peregrinação ela tem que ser leve, porque o conteúdo já é um conteúdo que você fala de curas, de libertações, de transformações, de mudanças de hábito, novo tempo começa, né? Então, vai mexendo com a história da pessoa. Cleto, e essa peregrinação, essa última peregrinação, eu vou falar dessa última porque eu estava junto. E está quentinho, né? Quentinho, né? De lembrar. Um abraço e um beijo para todos os peregrinos. Grupo maravilhoso. Com a graça de Deus, próximo ano estaremos em outro roteiro já. Mas, Cleto, dessa última peregrinação, qual experiência assim, o Cleto viveu?
Como você disse, cada peregrinação ela tem uma experiência, ela tem um novo de Deus para acontecer. Mas e nessa peregrinação, o que aconteceu no Cleto, assim, de diferente? Eu volto sempre diferente, porque a peregrinação ela mexe com a gente, né? Percorremos santuários marianos, até arrepia. Você já fui várias vezes nesses lugares. Os pastorinhos, aí você escuta a história dos pastorinhos. Santa Bernadette, você escuta a história de Santa Bernadette. E por aí vai. Aí você pensa assim, a gente tem que mudar, a gente tem que ser diferente. Mas, assim, eu não estou muito longe, sabe? Assim, eu sei que a gente está num processo de conversão direto, mas você volta nessa pegada, fazer pequenas coisas, sabe? Aconteceu algo que te magoou, agradece. É o que Francisco fazia, né? Sim. Coisas assim que você aprende com aquela criança. Então, eu vivi uma peregrinação anterior a essa, que o tema do ano, para mim, foi Em Tudo Dai Graças. E eu levei isso para os peregrinos. Só que para viver o Em Tudo Dai Graças, tem um tripé, é uma engrenagem. Viver sempre contente, orai sem cessar e em tudo dai graças. Agora, você não consegue dar graças em tudo se você não estiver buscando uma oração. Você não consegue viver contente se você não estiver buscando uma oração. Então, o ponto de apoio é o rezar. E aí você consegue agradecer diante de situações difíceis, que, na verdade, você queria xingar, soco na mesa, brigar, mas você tem que agradecer. Então, mas você aprende com quem? Com Francisco, com Jacinta, com Lúcia, com Bernadette. E você vai percebendo os peregrinos impactados. Agora, um outro ponto foi que eu fico atento também. Eu vou vendo. Aí passou-se dias e eu vi que um peregrino, um senhor que eu já tinha feito amizade, não comungou. Procurei, chamei ele no canto com muito carinho. Falei, o senhor não está comungando? Mas eu nunca chego como cobrança. Sim. Às vezes a pessoa está vivendo algo e às vezes está distante da Eucaristia por coisas simples. Sim. Daí ele me falou assim, Cleto, sou católico, mas tem mais de uns 25 anos que eu não me confesso. Aí eu trabalhei com ele. Conversei com ele de maneira leve. Falei como Jesus na analogia, né? Uma parábola de Cleto Coelho. Buscou a confissão com o nosso padre e voltou para a fila da comunhão. A esposa dele vibrava. Cletinho, o que você fez, Cletinho? As amigas que foram juntos também. Sim. Voltou para a fila da comunhão depois de 25 anos. E um homem simples, puro, um homem honesto, um homem assim que você não vê, mas por causa de alguma coisa se distanciou. Sim. Às vezes é vergonha, né, da confissão em si. Sim, os bloqueios. E tem essa experiência maravilhosa numa peregrinação, né? Nossa, tem muita história para contar, né, Cleto? Agora, você cantando no ônibus, né? Poxa, aqui eu não sei se você pode cantar um refrão, mas você dá um tom numa peregrinação, porque você reza, você canta, você é serviço, você é informações importantes sobre remédio, passaporte, ó o peso da mala. A hora que você começa a falar o peso da mala, porque o povo vai com a quantidade X de peso e depois vai fazendo compras e não sabe se vai passar, verdade, né? Verdade. Mas você vai dando esse auxílio no geral. Ah, mas vamos colocar isso na pauta aqui do programa. Vamos cantar aqui ao vivo, Evelyn, pro planeta Terra escutar. Você animou esse ônibus, mais de 3.000 quilômetros indo para lá e para cá. Você conquistou os peregrinos. Ai, tanto é que o povo falava, canta, nossa Evelyn, vai lá. Teve uma música que nós cantamos, que foi muito interessante, né, Cleto? Assim, naquele momento, né? No percurso, assim, dentro da que estava acontecendo a peregrinação, aquela música bem famosa que diz assim, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Vixe, eu olhava para trás, os peregrinos chorando, emocionado, atento. Mas tem uma parte dessa música que, quando você cantou, que eu me lembre, eu nunca tinha escutado, porque trabalha-se mais esse refrão. Eu falei, olha
Olha esse momento que ela está trazendo. E também olhava para os peregrinos, porque eles já estavam num nível ali já mais aprofundado da peregrinação, e eles faziam dessa letra, desse momento que você vai cantar agora, isso que eles queriam para quando eles voltassem para o Brasil. Você lembra? Essa partezinha do Usa-me, né? Vai lá. Vai lá. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te seguir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. E é isso que acontece numa peregrinação, obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Por quê? Porque o peregrino, ele vai cheio de propósitos. Mas ali também ele toca na limitação dele, né? Nas dificuldades, nas tensões. Essa canção resgata de que temos um Deus do impossível, e aí ele quer voltar para a casa dele, para a família dele, para o trabalho dele, cheio de esperança e querendo ser usado, ser instrumento desse Deus. E quando nós chegamos na Espanha foi muito forte. Para mim foi um dos pontos mais fortes da peregrinação, porque nós tínhamos 2 dias, né, Será de que ônibus. Você vai falar do que eu tinha pensado? Vai lá. Nós tínhamos 2 dias de ônibus e a gente ficou preocupado. Nossa, a gente está numa pegada assim, né, da peregrinação tão boa, tá? 2 dias de ônibus, vai ficar faltando alguma coisa. E aí eu lembro que eu sentei com vocês em Lourdes. Eu disse, que tal se nós, quando chegarmos na Espanha não, algum desses lugares na França, se nós fizermos um grupo de oração? Foi. Né? E foi uma coisa assim tão improvável assim. Eu nunca, na verdade, tinha feito isso dentro de uma peregrinação especificamente, mas isso foi fruto daquilo que Deus já estava fazendo no coração deles. Né, dentro Cléber? de um hotel. Sim. Na França. Conseguimos uma sala. Lançamos a proposta para os peregrinos e eles já estavam nessa pegada de peregrinação. E eles queriam mesmo. Já queriam. Já tínhamos vivenciado também uma missa dentro de um hotel em Bilbao. Sim. Que também não tinha ali igreja, não tinha contatos. Sim. Iríamos ficar sem missa. O padre topou, os peregrinos toparam. Sim. Então, uma missa num hotel, um grupo de oração dentro de um hotel, uma peregrinação itinerante mesmo, um grupo de oração itinerante, e ali foi maravilhoso. Foi o primeiro grupo de oração que eu vivi numa peregrinação assim, fora do contexto ali, dentro de um hotel. Sim. E a gente partilhando Atos dos Apóstolos, isso. O Pentecostes, sim. O batismo no Espírito Santo, Candaraxiga, Daravandalaca, e o povo todo impôs as mãos sobre eles. Rezando sobre eles. Foi show. E foi impressionante, assim, eu posso testemunhar. O entrevistado é você, mas a gente está no bate-papo aqui. Mas é muito forte assim, a experiência que esses peregrinos tiveram nesse grupo de oração. Porque Você sabia que eu escutei de uma peregrina dizendo assim, porque a gente recebe a programação. Sim. Aquele momento, estou arrepiado, aquele momento não estava na programação. Verdade. E vocês não deixam a peteca cair, ela falou. Olha só. Aquele momento, para mim, foi um dos mais fortes da peregrinação. Olha só. Nossa, até fiquei arrepiada agora. Porque é inspiração. Será que ela não está acompanhando o podcast? Ah, com certeza. Ela, aquela que se tornou a... Eita, que nossa conquistou, senhora. que conquistou. Gente, olha, quero dizer uma coisa para vocês. Cada grupo de peregrinação tem aquela pessoa assim, a gente sempre fala que tem aquele que fica atrasado, isso. Tem aquele que tira foto e tem a figura do grupo. A figura. Nesse grupo, especialmente, nós tínhamos uma peregrina muito especial. Ela ficou conhecida como Torra-Torra. Sabe por quê? Porque nós estávamos num hotel em Santiago de Compostela, um hotel muito central, ficava 10 minutos da Catedral de Santiago e tudo mais, e tinha muitas lojas famosas que tudo mais. E ela simples, né? E ela simples. Eu vou contar isso porque ela mesma contou para nós. Analfabeta, só sabe escrever o nome, simples, lá no interior de Aracaju. Cuidou de uma família inteira, filhos, netos. E agora está aproveitando, viajando, conhecendo tudo. E disse ainda, hein? Essa é a primeira de muitas. Aguardem. Já começou a organizar rumo a Roma 2025. Olha só. E, gente, Dona Elusa. Elusa. Ô, Dona Elusa. Ó, salva de palmas, Dona Elusa. Uma
figuraça. Conquistou o ônibus inteiro. Uma figuraça. Ela, cada dia era um look diferente, não era, Cleto? Looks, vestidos. Tinha dia que ela tava toda de rosa, tinha dia que ela tava de verde-limão com amarelo, tinha dia que ela tava de amarelo com Vamos azul. torrar. É porque na cidade dela tem uma loja que depois que eu fiquei sabendo, Sim. que chama Torra. Torra. Então ela falou, agora eu tô nessa Europa, eu vou torrar. Minha filha me deu os euros, né? Me deu, fez as continhas. Mas Agora, muito simples, né? Muito simples, muito simples. E é muito interessante porque todo mundo querendo conhecer as lojas, assim, bem famosas, que não vou nem dizer o nome aqui para não fazer propaganda. Mas, e ela disse, eu não quero essas lojas, não. Eu quero um torra-torra. Eu vou no meu torra-torra, porque o torra-torra são coisas mais em conta, né? São coisas bem baratas, mas assim, um barato. E foi muito interessante porque todos os dias a gente começa já o dia falando como é que vai ser a programação daquele dia e tudo mais. E ela disse, nós estávamos indo para Lourdes, e ela disse assim, ô Evelyn, mas quando é que a gente vai para Padre Pio? Padre Pio é na Itália, gente. Aí o ônibus, isso que é legal, né? Essa leveza que dá na peregrinação no ônibus. Aí todo mundo começou a rir. Dona Elusa, Padre Pio, Dona Elusa, é outra peregrinação, outro roteiro, estamos longe. Então vamos organizar dela, já pegou o gancho. Vamos organizar uma para 2025, que eu quero ir em Padre Pio. E é impressionante que todo mundo adotou a ideia que em 2025 todo mundo vai com Dona Elusa pro Padre Pio. Gente, e é isso. Uma coisa muito interessante que eu pude experimentar nessa peregrinação também, porque as pessoas acham, né, Cleto, que a peregrinação é só aquele momento só de rezar. Isso. Só rezar, só rezar, só rezar. Inclusive, se você não nos segue ainda no nosso Instagram, Peregrinações Oficial é o nosso Instagram. Inclusive, você já pode dar o seu like aí, se inscrever no nosso canal, porque, especialmente nesse grupo, eu fiz o dia a dia do grupo. Vídeos bem dinâmicos. Eu, no meu Instagram, que eu falei, eu nunca tinha vivido isso em peregrinação. Falei, não posso perder. Você gravou tão bem o dia a dia, sim, né? O diário de bordo. Sim. Você gravou tão bem, vídeos curtos, que eu criei o destaque. Fantástico. Coloquei todos, acho que deu 7 vídeos. Fantástico, fantástico. Então, corre lá no Instagram do Cleto, pode correr no nosso Instagram também. Tem lá nos nossos Reels um resumo do dia a dia dessa peregrinação. Ficou fantástico. E um desses Reels tem lá, nós paramos para almoçar, porque é importante saber isso. Nos santuários marianos, é todo o percurso de ônibus. Mas é muito bom, né, Cleto? Vixe, eu gosto. Você desce toma um mala café. E tira a mala. Começamos a montar uma logística, né? Verdade. Que eu vou para servir. Falei, os homens tiram as malas, as mulheres ficam esperando, vai ficar mais fácil o manuseio. Estacionamos tudo na calçada, você vê qual é a sua, daí você pega e vai para o hotel. Aqui o pessoal embalou, logística, une o grupo. Isso mesmo. Une todo o grupo, se torna realmente uma equipe. Família. Uma equipe, uma família, assim, maravilhosa. E por que eu falei sobre a questão dos Reels, desse resumo em si da nossa peregrinação? Porque um dos vídeos eu quis mesmo colocar, porque nós paramos para almoçar em um shopping, que tem um restaurante lá e tudo mais, e gente, a gente vai chegar cedo no hotel. Brasileiro gosta de fazer uma comprinha, né, galera? Isso. Gosta demais e faz parte também da peregrinação. Então, nós demos um tempo livre ali para eles. Aí eles compraram presente para todo mundo. E o legal é que no vídeo você dá... Nossa, você faz um vídeo show, né? Fica gostoso de assistir. E ali... E é interessante que até vai mostrando, olha, eu comprei isso para o meu esposo, eu queria comprar... E é muito bom. Eles não queriam mais voltar, né? Depois, pode conferir, gente. Vou deixar vocês bem curiosos mesmo, porque o vídeo ficou bem legal. Todo mundo com as sacolas, saindo do shopping e tudo mais. Isso também é peregrinação. Por quê? Muito mais que aquelas sacolas, aquelas compras, que passa, né? Sim. Aquilo que é material passa. Sim. O coração estava cheio. Cheio de Deus, cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de força. Eles tocaram nisso. A compra era aquele momento, era o intervalo, era a recreação. Mas você via no olhar brilhando, o sorriso que voltou. Sim. A gente vai acompanhando. Então, a peregrinação, ela abastece, preenche o coração. A pessoa, ela volta com o tanque cheio de Deus. Inclusive, nesse mesmo dia, tinha um aniversariante no grupo. Vixe! E aí foi muito interessante, porque na hora do jantar,
foi fechado realmente um local só para receber o nosso grupo. E foi surpresa, né? E foi surpresa. Nossa, mas essa senhora, um abraço para ela, lá de Aracaju. E ela estava muito mexida. Muito. Ela falou para mim, Cleto, essa peregrinação transformou minha vida. Olha só. Mudou minha vida. Claro, Deus, mas vocês, com as palavras de vocês, Fantástico. o carinho de vocês, a atenção de vocês. É uma soma. E, inclusive, viu, Cleto, ela mandou uma mensagem para mim no meu Instagram, dizendo assim, qual é a Bíblia que eu compro? Qual a melhor Bíblia para me comprar? Então, essa é a experiência que se toca numa peregrinação. Ó, né? nós estamos num bate-papo, né? Sim. Uma das coisas que me marca na peregrinação, seja para a Terra Santa... Nós ficamos nos santuários marianos, né? Sim. Não entramos nem na Terra Santa. A peregrinação, ela provoca em cada peregrino o desejo de querer ler a Bíblia. O desejo de querer ler o Catecismo da Igreja Católica, de querer saber a história dos santos, os documentos da igreja, porque ela fala, gente, essa é a minha fé, e isso é a igreja, viva desse jeito. A gente fala, é isso. E como? Porque chega um determinado momento que elas já vão sentindo que a gente vai se despedir, Evelyn vai para um lado, Cleto Coelho, né? E Carla, a esposa, vai para o outro lado, o padre Gleitson vai para o outro lado, ou os diretores espirituais vão para um lado e eles vão voltar para a realidade deles. Mas o que a gente fala? Aprofunde na Bíblia, leia o catecismo, leia os documentos da igreja. Não pega tudo de uma vez, a gente fala, não pega tudo de uma vez. Vai aos poucos, mas vai se alimentando, porque você precisa dar continuidade na sua vida e não parar nesses dias de peregrinação. Ali é só um start. Sim. E a peregrinação continua na vida desses peregrinos. Somos peregrinos, né? E eu já estou ansiosa no próximo ano encontrar com eles. E aí? Mas vai ter essa aí? Vai. Você vai organizar essa? Com certeza. Ai de nós se não organizar, porque Dona Elusa vai vir lá de Aracaju. Vai vir lá de Aracaju para conhecer o Padre Pio. Tem que trazer Dona Elusa aqui no Pode Peregrinar. Vai ser um show, gente. Eu acho também. Gente, vocês tinham que conhecer Dona Elusa, tá? Então fica aí já no aguardo para ter esse Pode Peregrinar com Dona Elusa. Já que tá nesse embalo e tá bem tranquilo, bem leve, não sei se estão gostando, hein? Mas assim, falei para Dona Elusa, eu imagino a sua cidade do interior, né? Lá do Nordeste, né? Prefeito te esperando, o vereador, a família, os amigos. Ela falou assim, é nada, Cleto. O que tá me esperando é meu carnê de IPTU. E o meu torra-torra. Mas mulher sensata, pé no chão, Sim, muito bom, muito bom. Dona Elusa, olha, a senhora se tornou o tema desse podcast, tá bom? Muito bom. Cleto. E aí? Pra onde vamos agora? Eu queria falar muito mais de Dona Elusa e dessa peregrinação. Mas eu sei que no seu coração existe a Terra Santa. Ai. Respirou agora. Pra mim, particularmente, dá até vontade de chorar. É o lugar. As pessoas perguntam, Cleto, eu quero peregrinar. Por onde eu começo? Terra Santa. Ali começa tudo, ali nasce tudo. Aquela terra, Israel, ali... Fui 14 vezes à Terra Santa. E quanto mais você volta à Terra Santa, mais você aprende, porque é a Bíblia, é inesgotável os assuntos, os conteúdos. A gente praticamente visita os mesmos lugares. Hora ou outra tem um acréscimo, porque são poucos dias, é corrido, então é um cronograma enxuto, certinho. Mas é a Bíblia. Você lê a mesma passagem bíblica hoje, amanhã, daqui a um ano, ela fala com você de maneira diferente, toca você de maneira diferente, você se vê de maneira diferente. Então, cada lugar, cada visita, por mais que seja repetida, ela é sempre nova. E tornou até um livro. Um livro. Mostra aí pra gente. Eu ganhei um na peregrinação, você pode adquirir. Não se perturbe o vosso coração. Deus, a experiência, né, das 14 vezes que você Deus foi é o nosso socorro. Mas sabe a experiência que eu fiz? Volto no início da minha fala. Eu vou como um filho, como um discípulo. Não sou diretor espiritual. Sou um aprendiz. Então, quando a gente vai para a Terra Santa, principalmente eu, no caso, pequeno, sei dos meus limites, da minha capacidade intelectual falando. Então,
sou um pequeno. Escutei muita coisa nessas 14 vezes, informações de guias, a história de Israel, não só essa parte da evangelização, mas da história, a cultura, o costume, a alimentação, comportamento, como vivem lá, né, muçulmanos, judeus e palestinos. É uma mistura, o muro, e você precisa entender a terra. Você não pode chegar lá querendo mudar a terra. Jesus passou por ali, ele não mudou aquela terra. Ele vai voltar e a terra está do mesmo jeito. Então, eu estou no aguardo disso. Mas o que mais me chamou a atenção, de tudo que escutei, é que eu olhava para esses personagens da Bíblia, os homens e mulheres da Bíblia, e vinha isso no meu coração. Eles se perturbaram. Mas qual resposta eles davam para a perturbação? O livro, ele nasce dessa inspiração, porque eu tenho as perturbações minhas do dia a dia, você tem, cada um de nós temos. Dormimos às vezes bem, amanhecemos com uma notícia que abala a vida, tira o chão, tira o teto, e como que eu vou fazer? Maria se abala no anúncio do anjo. Como se fará isso? Mas ela dá o sim, ela dá uma resposta, um sim. Aí fica grávida do menino Jesus, por força do Espírito Santo, do alto do Espírito Santo, a força que vem do alto, plano de Deus. Nessa notícia, José se abalou também, porque grávida, já queria se afastar dela, rejeitar, mas amava Maria. O que eu faço? Uma mulher nessa realidade pode ser levada ao apedrejamento. Então ele fica em silêncio. O anjo vem. Qual a resposta dele? Acolher. Então, olha as respostas. E por aí vai. A vida deles foi difícil, desse casal. Eles tinham um projeto de casar, tinham um projeto de casamento. O anjo veio e deu um anúncio, abalou o projeto deles. Eu pensei que estava tudo conversadinho. Vem uma missão. E eles foram fiéis a essa missão, a família de Nazaré. Jesus se abalou no Monte das Oliveiras, deve ter se perturbado em vários momentos, mas no Monte das Oliveiras, que é um dos lugares que mais me impacta. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele tinha uma missão. Qual foi a resposta dele? Mas que seja feita a sua vontade. Os discípulos se perturbam. O Pedro, ele se perturba num momento de fé, no discurso do pão da vida, quando Jesus dá o discurso ali na sinagoga, à beira do mar da Galileia, o pão da vida, judeus já querendo perseguir esse discurso, quem fez o discurso, que é Jesus, os discípulos que andavam com Jesus já começaram a abandonar Jesus, ele chega nos 12 e fala, e vocês? Jesus, ele tinha também esse checkmate, e Pedro fala, só tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos, Senhor? Não, né? Mas veja o contexto. Você tem que tentar imaginar o contexto. E aí você, ao ler esse livro, eu peço que você leia devagar. Como ler a Bíblia. Por quê? Porque você precisa estar atento nessas respostas. As respostas são, estou arrepiado, tá? Respostas de confiança, de esperança, de fidelidade, de amor, de perdão, de reconciliação, de perseverança, de constância, de caminhar sem entender o que está acontecendo. E quando Jesus morre, então? Ao ponto deles voltarem a viver o que eles estavam vivendo. Jesus tem que ir lá no mar da Galileia de novo falar, galerinha, não é para voltar a pescar peixe, Pedrão. Apacenta minhas ovelhas. Aí você vê a paciência do mestre, o acolhimento do mestre, que não chega dando dura. Misericórdia. Estou arrepiado, gente. Vai trazendo, vai trazendo. Então, ó, não é fácil. Porque a gente tem os nossos problemas. Às vezes a gente está falando de fé, de esperança, de perseverança, de constância, mas nós estamos totalmente, me fugiu a palavra, na instabilidade. No livro eu falo um pouquinho disso, porque nós queremos viver na estabilidade.
em tudo. Um bom emprego, um bom salário. Então, materialmente, eu estou vivendo estável, na estabilidade. Você não quer uma doença, uma enfermidade chegando. Você quer os filhos vivendo tudo aquilo que você semeou, que você passou, mas eles têm o dom da liberdade. Às vezes, cada um tem o seu tempo. Então, a nossa vida, eu queria até fazer uma planilha e montar para mim nos 365 dias se a gente vive mais instabilidade ou estabilidade. Acredito que a gente vive mais aquilo que o piloto de avião fala quando estamos voando. Atenção, senhores passageiros. Estamos chegando ou já estamos numa turbulência. Aperte os cintos, que nós vamos passar. O que é apertar o cinto na linguagem bíblica? É trazer a palavra de Deus, ler a Bíblia. A Bíblia ela vai te apertando, não para te coagir, para te forçar a viver, não. Ela te dá segurança, ela te dá rocha firme, ela te dá direcionamentos, ensinamentos. Colocado em prática, se a gente der as respostas que os homens e as mulheres da Bíblia deram, nós vamos conseguir passar pelas perturbações do dia a dia. Gente. Canta, então, uma música. É isso que a gente fazia no ônibus. Vamos viver mesmo. Esse ônibus, tá? É verdade. Qual música? Porque eu falava assim, Padre Jonas Abib nos ensinou, e ensinou os músicos, porque uma vez perguntaram para ele, eu escutei isso no acampamento de músico. Padre, qual é a música certa a cantar ali na missa, num show? A resposta do padre foi maravilhosa. O ministro de música, o homem e a mulher, que está ministrando a música, ele canta a música certa, na hora certa. Ele não canta a música do DVD, do CD, porque precisa fazer aquela propaganda. Não, tem que cantar a música certa, na hora certa. Foi o que você fez em todos os momentos do ônibus. Eu falei isso para você. Sim. E qual que é a certa agora? E agora, meu Pega Deus. de surpresa, assim é difícil, né? Mas não tem como... Eu queria até permanecer nesse podcast, mas eu queria encerrar cantando, rezando, porque eu acho que foi muito bom falar de Dona Elusa, falar dessas experiências dos santuários marianos, mas nós chegamos no ponto do Pode Peregrinar de hoje que, para mim, é o essencial. É, de fato, essa experiência, não que as outras não tenham sido, mas essa experiência que o coração de Cleto vive. Primeiro, antes de tudo, como um filho de Deus, como um peregrino. E eu acredito também que nenhuma missão que Deus nos convida a viver é à toa. Foi muito interessante durante a peregrinação, porque você disse assim para mim, seus pais são vivos? E foi muito forte, porque no início da peregrinação eu já fui contando ali no pastel de Belém, e eu fiz assim, olha, aconteceu isso comigo e tal, e você ficou com um olhar atento assim. E lá no desenrolar da peregrinação, você disse, seus pais são vivos? Eu disse, são vivos. Aí você olhou assim, não, porque eu e a Carla quer te adotar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu estudo com sua filha, né? Faço um curso de comunicação junto com a sua filha, e o que eu posso dizer, antes até mesmo de cantar, é dessa sua paternidade, dessa sua evangelização, mesmo quando você não fala nada. Por isso que eu disse que você se tornou um diretor espiritual, mesmo que você diga que não é diretor espiritual, mas muito especial no meu coração, porque eu fiz essa experiência muito além de estar lá apenas como missão. Eu vivi realmente. Eu encontrei ontem com o padre Cleiton. Padre, pelo amor de Deus, que saudade. Nós formamos ali um time bom, né? Um time maravilhoso. E é isso que eu quero frisar assim mesmo, sabe, Cleiton? Porque nós que vamos em missão somos os primeiros a ser atingidos, a ser alcançados. Então, as suas lágrimas se tornaram minhas lágrimas hoje, mesmo que não foram derramadas, mas se tornaram as minhas lágrimas, me deu essa experiência de estabilidade, mas, ao mesmo tempo, encontrar Deus no meio disso tudo. Então, a única música que eu posso cantar no meio disso tudo, eu sou péssima de letra de música, tá, gente? Mas eu queria cantar uma que diz assim, Senhor,
Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. É isso, Cleto. Eu só posso encerrar dizendo, para mim, esse podcast foi uma peregrinação. Sabe, com o começo, fizemos a travessia e encerramos. E saio daqui leve para o meu dia a dia. Que bom, que bom. Louvado seja. É mais que viagens. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. É verdadeiramente isso. Quero fechar da minha parte dizendo isso. Eu nunca peregrinei com outras agências. Sempre a Obra de Maria. Só tenho a dizer o quê? Maravilhoso. Porque eu fico imaginando, gente, essa logística ser organizada não é fácil, envolver hotel, horário de ônibus, os translados, passagem aérea, horário de missa, com um ônibus cheio ou 2, 3 ônibus de peregrinos, entendeu? E tudo nos horários, tudo certo, tudo... Claro, tem hora que acontece uma coisa ou outra, mas vocês da Obra de Maria já desenrolam aquele momento, já traz a tranquilidade para os peregrinos. E eu estou falando assim, pelo menos eu já fiz acho que umas 25 peregrinações, tocando Terra Santa, santuários marianos, Medjugorje fui uma vez, santuários franciscanos. Então, viaje sim, ou melhor, peregrine com a Obra de Maria. Gente, que podcast maravilhoso, né? Foi leve. Me botaram até para cantar aqui. Não, foi a primeira vez que você cantou? Foi! Então, show de bola. Gente, esse foi o Pode Peregrinar de hoje. Já compartilha aí, porque realmente vale ser muito, mas muito compartilhado esse Pode Peregrinar de hoje. Deus abençoe e até o próximo Pode Peregrinar, se Deus quiser.